Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 40 na matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre máquinas simples. Na primeira parte, vamos dividir esse conteúdo sobre máquinas simples em algumas partes diferentes. Nessa primeira parte, nós vamos dar um conceito geral sobre as máquinas simples, o que elas são, como que nós encontramos, identificamos essas máquinas simples no nosso dia a dia. Vamos falar sobre o histórico das máquinas simples e complexas, o que diferencia uma da outra. Aí nas nossas próximas aulas a gente vai pegar cada uma dessas máquinas simples que nós vamos ver na aula de hoje e vamos trabalhar um pouquinho cada uma delas. Para ter essa introdução sobre a física e ver como as máquinas simples elas são muito importantes no nosso dia a dia e, consequentemente, relacionar a importância da física com o nosso dia a dia também, tá certo? Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são, então, diferenciar máquinas simples de máquinas complexas, definir o que são máquinas simples e conhecer alguns exemplos de máquinas simples utilizados no nosso dia a dia. Antes da gente começar, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações sobre esse conteúdo, sobre as definições de máquinas simples, o que diferencia uma máquina simples de uma máquina complexa, enfim, quais são as máquinas simples que nós temos no nosso dia a dia. E essas anotações eu tenho certeza que vocês vão utilizar futuramente, quando vocês forem fazer uma avaliação, um exercício ou simplesmente relembrar esse conteúdo. No ensino médio vocês vão trabalhar com esse conteúdo novamente, vocês vão precisar dele para fazer as atividades, dar continuidade ao estudo sobre as máquinas simples também. Então vamos começar. Máquinas. Ao longo do tempo, os seres humanos foram adquirindo a capacidade de criar máquinas que nos auxiliam nas tarefas cotidianas. Então, temos lá muitos anos, centenas de anos atrás, os egípcios construindo as pirâmides. Acredita-se que para construir as pirâmides eles utilizaram de muitas das máquinas simples que nós vamos ver na nossa aula de hoje para conseguir construir aqueles monumentos enormes, carregar blocos de pedra com 4, 5, 6, 7, 8 vezes o tamanho de uma pessoa. Então eles utilizavam rampas, que nós vamos chamar de planos inclinados, eles utilizavam de alavancas, de rodas, tudo para facilitar o trabalho deles, facilitar as tarefas do seu cotidiano. Uma máquina pode ser definida como uma ferramenta construída para ajudar a realizar algumas tarefas de maneira mais fácil. Então, máquinas são ferramentas que facilitam a realização de um trabalho, de uma tarefa. Então, de maneira mais fácil, rápida e eficiente, sem a necessidade da aplicação de uma grande quantidade de força. Para realizar um trabalho, você vai aplicar uma força muitas vezes menor. Vamos pensar tomar como exemplo a imagem que nós temos ali. Acredito que seja um homem, está pregando um prego na madeira. Ele está utilizando de uma máquina simples chamada de martelo. Se ele não usasse um martelo para fixar esse prego na madeira, ele teria de empurrar o prego com a mão. A força que ele precisaria fazer para empurrar esse prego com a mão e ele se fixar na madeira seria muitas vezes maior do que ele martelando, usando o martelo. Então, o martelo é uma máquina simples que facilita, auxilia na realização do trabalho, reduzindo a quantidade de força necessária para realizar essa tarefa, certo? Mas o que é uma força? Força é uma ação que provoca ou modifica o movimento de um corpo ou de um objeto. Então, força é uma ação, tanto a ação de um ser humano, a ação de um objeto, a ação de um outro corpo, é uma ação que provoca ou modifica o movimento de uma força, o movimento de um corpo ou de um objeto.
A força pode fazer com que um corpo que esteja parado se movimente ou fazer com que um corpo que esteja em movimento pare. Vamos pensar, uma bola rolando numa ladeira. Você precisa aplicar uma força para segurar a bola, certo? Então você usou uma força para defender a bola da ladeira. Se você não aplica a força necessária, a bola que está rolando da ladeira vai bater nas suas mãos e vai passar direto. Porque você não utilizou a força necessária para modificar o movimento daquela bola, fazer ela parar. O mesmo vale se você for empurrar uma carteira, uma cadeira na sala de aula, por exemplo. Você vai precisar de uma força para movimentar esse objeto. No levantamento de peso, os atletas erguem halteres do chão até acima de sua cabeça. Durante a prática desse esporte, o halterofilista exerce uma força sobre a barra e os halteres para erguê-los. Então, é a ideia da força. Você vai gastar energia para realizar o movimento de um objeto, realizar o movimento de um corpo. Substituindo aqui atletas, halterofilistas, os halteres, enfim, vocês podem tomar como ideia a própria mochila de vocês. Vocês têm a mochila cheia de livros lá, antes de ir para a escola, vocês fazem o levantamento de mochila até as costas. Então vocês vão precisar gastar uma energia, vocês vão precisar aplicar uma força sobre a mochila para erguê-la e colocar nas costas, certo? Então a gente vê a força, a diferença de forças, principalmente no cabo de guerra, onde duas equipes ou duas pessoas vão estar competindo para ver quem aplica uma força maior na corda, para quem puxa ela com uma força maior, e o halterofilista, quantos quilos a mais ele consegue levantar de peso. E agora as máquinas simples. No nosso dia a dia, vivemos cercados de máquinas. Nós temos máquinas ao nosso redor. Máquinas simples e complexas, mas nós estamos cercados de máquinas. É muito comum nos depararmos com máquinas de todos os tipos, desde as mais simples até as mais complexas. E eu vou dizer para vocês que as mais simples, vocês vão se surpreender quais são elas. São muito... nós utilizamos elas muito no nosso dia a dia e dificilmente nós pensamos, nossa, aquilo ali é uma máquina que facilita a realização de um trabalho, que facilita a aplicação de uma força. Usamos um abridor de latas para abrir as latas. Então, você tem um milho, uma ervilha em casa, lá você precisa de um abridor de latas para abrir e você abre com uma facilidade enorme. Cortamos o papel com uma tesoura, também é uma máquina simples. Penduramos quadros em pregos, o prego é uma máquina simples também, pelo menos utiliza um princípio de máquina simples. Fixados na parede pelos martelos, que também é uma máquina simples. E seguramos as crianças pequenas em carrinhos de bebê, que também utiliza o princípio de uma máquina simples. Aí nós temos então objetos que são máquinas simples no nosso dia a dia. Abridor de latas, tesoura, uma gangorra também é uma máquina simples. E o próprio prego utiliza do princípio das máquinas simples, facilita a atividade. Se a gente tirasse a ponta do prego, fixar ele numa parede de madeira, ia ser muito mais difícil. Nós vamos ver que a ponta do prego segue a ideia de um plano inclinado, e o plano inclinado serve para facilitar a realização de um trabalho. Vamos falar sobre isso mais para frente. Todos os dias nos tornamos mais dependentes das máquinas, cada vez mais complexas. Uma máquina simples, uma tesoura, ou um prego, um abridor de latas, ele serve para as necessidades mais básicas nossas no cotidiano, para as nossas atividades mais básicas no cotidiano. Mas nós precisamos de cada vez mais. E cada vez mais nos tornamos dependentes das máquinas complexas. Como os carros, os ônibus que utilizamos para ir para a escola, ou o celular,
computador que nós utilizamos nos nossos estudos, por exemplo, são máquinas complexas. E o que são máquinas complexas? Máquinas complexas são dispositivos que consistem em duas ou mais máquinas simples trabalhando juntas. Se você tem duas ou mais máquinas simples, o princípio, a ideia das máquinas simples trabalhando juntas, você vai ter uma máquina complexa. Um exemplo, a bicicleta. A bicicleta utiliza usa mais máquinas simples e você vai utilizar ela vai ser considerada uma máquina complexa e você vai utilizar ela no seu dia a dia. O deslocamento de um ponto até o outro se torna muito mais rápido e fácil graças às bicicletas. Elas também podem conter equipamentos de diversas origens tecnológicas. Enfim, a parte da tecnologia ela vai auxiliar na elaboração dessas máquinas simples. Aí nós temos os robôs, os celulares e os carros dos mais variados modelos disponíveis no mercado e que nos auxiliam nas nossas atividades diárias. Voltando para as máquinas simples, então, são máquinas que facilitam a execução de apenas um tipo de movimento. Uma máquina simples vai facilitar a execução de apenas um único tipo de movimento. São exemplos de máquinas simples as alavancas, a polia, a cunha, o parafuso e o plano inclinado. Vamos falar sobre cada um deles. As máquinas podem ser usadas, por exemplo, para aumentar a intensidade de uma força aplicada, aumentar a distância em que essa força age ou mudar a direção e o sentido da força aplicada. Essas ações reduzem o tempo e o esforço necessário para executar uma tarefa. Reduz o tempo e o esforço. É a ideia das máquinas, da utilização das máquinas por nós seres humanos. Que elas sejam instrumentos, sejam ferramentas que nós utilizamos para reduzir o tempo e o esforço da aplicação de uma força. Certo? Aí nós temos então as máquinas simples. Uma alavanca pode ser utilizada para levantar uma rocha super pesada ou levantar um carro, por exemplo. Você pode utilizar a ideia da alavanca. Você vai usar uma força bem menor do que a necessária para levantar essa rocha de maneira normal. É a ideia da gangorra. Você consegue, de um lado da gangorra, levantar uma pessoa, às vezes, que pesa consideravelmente mais do que você e está do outro lado. As roldanas servem para levantar, por exemplo, vocês podem ter visto já em algum filme, um motor de dentro de um veículo, de um carro. Você vai utilizar esse sistema de roldanas. Roldanas são essa rodinha que fica presa no teto lá. Ela serve para... Nós vamos falar sobre ela, mas em geral ela serve para mudar a aplicação da força. É muito mais fácil você puxar esse objeto usando o peso do teu corpo, junto da aplicação da força, do que levantar ele de cima para baixo, certo? Enfim, ela vai facilitar a aplicação da força. O plano inclinado, consideravelmente mais fácil do que você escalar uma montanha, por exemplo, seria você subir uma escadaria que está ao redor da montanha. Por quê? Porque no plano inclinado você vai utilizar menos força para subir. Se você for subir a montanha, você vai ter que ficar se agarrando e aplicando a força necessária para puxar todo o seu corpo. Nós temos a cunha, que segue a ideia do plano inclinado, a roda com um eixo, que nós utilizamos nos nossos carros, por exemplo, nas bicicletas. Enfim, também é uma máquina simples. E nós temos o parafuso, que nós vamos conversar, que nada mais é do que um plano inclinado em espiral ao redor de um eixo central. Aplicando força, fazemos uma máquina simples funcionar. Por exemplo, ao usar um martelo para retirar um prego, é preciso aplicar força sobre o cabo do martelo.
com determinada intensidade, direção e sentido. O martelo, além de aumentar a força aplicada, o objetivo do martelo é aumentar a força que você está aplicando para retirar o prego com mais facilidade. Sobre o seu cabo, transfere a ação da força aplicada para o ponto de contato com o prego. Então, se nós observarmos na imagem ali ao lado, você utilizar um martelo para retirar um prego, você vai estar aplicando uma força no cabo do martelo. Essa força vai ser multiplicada e transferida para o ponto de contato com o prego, fazendo com que seja mais fácil de arrancar esse prego. Nós vamos falar na nossa próxima aula, mas essa é uma máquina simples chamada de alavanca, porque ela vai multiplicar a força que você utilizou no cabo do martelo e vai direcionar ela no ponto de contato com o prego, e assim arrancando o prego da pedaço de madeira ou do local onde ele esteja fixado, certo? Uma pequena ideia geral sobre as máquinas simples. Percebam que nós temos muitas máquinas simples no nosso dia a dia. Uma tesoura, um abridor de latas, um carrinho de mão, uma vassoura, um rodo, um carrinho de bebê, enfim, um prego. São várias as máquinas simples que nós temos no nosso dia a dia, que nós encontramos no nosso dia a dia. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Ficou alguma dúvida? Retoma o vídeo, assistindo novamente, faz as pausas necessárias para as anotações. Nas nossas próximas aulas a gente vai falar sobre cada uma dessas máquinas simples. Vamos definir um pouquinho melhor cada uma delas. E espero que vocês respondam o nosso exercício e nos vemos na nossa próxima aula.